Na última aula, você viu o protótipo, o wireframe do projeto que a gente vai fazer. É um wireframe bem simples, eu quero focar mais nas funcionalidades nesse curso do que ele realmente no layout. Como eu disse no último vídeo, né, existe um profissional chamado UX Design que é responsável por esse tipo de layout. E, além disso, você também pode, né, se você quer fazer projetos pessoais, você pode buscar referências em sites que já existem com o tema que você quer fazer, ou em bancos de sites. Existem vários bancos que têm layouts de sites, você pode se inspirar nesses layouts para conseguir fazer os seus, tá? Então nada te limita se você não é uma pessoa muito criativa, se você não é uma pessoa, né, das artes aí e tal, tá tudo certo. Você pode se basear em quem já fez, que não tem problema nenhum. Obviamente, se isso for um projeto para vender, tem que tomar cuidado com plágio, mas para os projetinhos de estudo não tem problema nenhum real. Belezinha? Galera, seguinte, a aula de hoje a gente vai falar sobre o pensamento React. Isso é muito importante. Antes de a gente efetivamente colocar a mão no código, hoje a gente vai escrever um pouquinho de código, mas antes da gente colocar essa mão no código, a gente precisa identificar o pensamento React, o que, que a gente precisa fazer para girar a nossa chave, para mudar a nossa chavinha de HTML, CSS, JavaScript puro para React.js, beleza? Então, obviamente, depois da vinheta, a gente vai começar o nosso projetinho e bora nessa! E aí, devs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui com o T-Code. Bom, já tô aqui no cantinho, ó, no cantinho aqui para vocês já estão me vendo. E é o seguinte, vocês já estão vendo também a minha tela, mostrando para vocês aí o pensando do jeito React. Foi difícil falar isso, hein? Eu quero ler para vocês, porque mais claro que isso, assim, não existe. Aqui eu tô na documentação oficial do React, tá bom, gente? Não é uma teoria que as pessoas pensaram. Olha o que eles escreveram. React na nossa opinião, o principal modo de construir aplicações web grandes e rápidas com JavaScript. Ele tem escalado muito bem para nós do Facebook e Instagram. Então, o Facebook e Instagram aí acho que funciona bem e recebe bastante usuário aí, né? É um estudo de caso muito bem definido. Uma das muitas excelentes partes do React é o modo que ele faz você pensar sobre apps enquanto os constrói. Neste documento, nós iremos ensinar o processo mental envolvido na construção de uma tabela de produtos buscáveis utilizando o React. Beleza? Aí a gente não vai fazer, obviamente, esse mini projeto que eles pedem aqui, mas você pode fazer isso sem problema. A gente já vai focar direto no nosso projeto, só para a gente não perder tempo. Tá? Então o que, que ele fala? Primeira coisa, comece com um mock. O que, que é um mock, galera? É o que a gente vai fazer. A gente vai seguir aqui nosso projeto com o pensamento React. Como assim? O que, que é um mock? Um mock é os seus dados sem estarem persistidos. São os seus dados fake. Então a gente vai criar dados fake aqui para a primeira página. E depois a gente vai avançando, conectando com o back-end e tal. Mas primeiro, comece com o mock. Sempre que você começa um projeto React, mesmo que você já tenha o back-end, que é o nosso caso, não comece já pegando os dados do back-end. É bom? Comece com dados fake. Isso vai te ajudar a elucidar melhor ali a sua ideia, tá? Que pode ser um JSON, né? A gente vai criar esse JSON aqui bem parecido com o JSON que o MongoDB retorna para nós. E para quem não viu aí o back-end, fica tranquilo que eu vou fazer esse JSON aqui, depois a gente vai entender melhor na hora do consumo. Beleza? Então essa nem é o primeiro passo, né? É apenas uma dica. Comece pelo mock. Segundo passo, e a gente vai até aqui, tá? Nessa aula. Então a gente vai criar o nosso mock e vai fazer o primeiro passo. Separe um UI, um User Interface, em uma hierarquia de componentes. O que que isso significa, galera? Isso significa que antes de você iniciar o seu projeto React, tenha um UI, tenha um User Interface, que é o nosso Figma. Tenha um modelo do seu site. Por quê? Por quê? Porque se você for construindo, eu vou construir no feeling aqui. Eu já fiz muito isso, tá, gente? Eu vou construir no feeling e tal, não sei o que, é um projetinho só para estudar, só para ver alguns conceitos, só para explicar alguns conceitos. Se você faz desta forma, o que que acontece? Você vai cair num grande problema que é retrabalho. Porque você vai começar a construir, putz, isso aqui poderia ser, isso é reutilizável, sei lá, eu poderia fazer dessa outra forma. Aí você olha, você não gostou, aí você altera o layout. E essas alterações de layout vão fazendo com que o seu projeto demore mais para ser construído. Então, tendo um layout pré-definido, como a gente tem aqui, já vai adiantar muito o nosso trabalho, tá bom? Então, para construir projeto React, tenha um layout em mãos. Para quê? Para você criar uma hierarquia de componentes.
E aí eu já quero entrar com vocês o que é um componente. Em React, tudo é um componente. Tudo é um componente, tá bom? E aí a gente precisa entender, né, o que é um componente page e o que é um componente reutilizável. O que é um componente página e o que é um componente reutilizável. Se a gente olhar para o nosso wireframe, vou voltar para cá, ó, a gente pode perceber algumas coisas, né? Eu tenho essa página inicial, né? Eu tenho essa página de search. O sign-in é um modal, então não chega a ser uma página. O sign-up é a mesma coisa. Eu tenho aqui a página inicial quando o usuário está logado, mas continua sendo a mesma página inicial. Eu tenho a página de profile, então eu tenho essa paginazinha de profile aqui, que é bem massa. E tem uma última página aqui, na verdade, ó, é aqui a home, o search logado, o profile, e teoricamente é isso, né? São essas páginas que a gente tem no nosso projeto, beleza? São essas 3 páginas. Essas páginas são componentes, tá? Para o React, essas páginas são componentes, mas são componentes de página. O que são componentes, então, reutilizáveis, né? Componentes menores. O que são esses componentes? Prestem atenção, ó, na homepage, na search e na profile aqui, ó. Eu vou usar isso aqui como profile, tá? Dando a mesma. A gente tem o menu se replicando, ó. A única coisa que muda aqui no menu é o usuário quando ele está logado aqui e no page também, no profile, ele fica logado. Mas esse menu ele se replica. Quem mais se replica? O meu footer. O que mais se replica, galera? O meu cardzinho, ó. Percebe que o meu card ele tem um título, um texto, uma imagem, curtir e comentar. Essa página inicial. Na página search, um texto, uma imagem, né? Aqui, inclusive, até faltou no meu mock de quem é esse cara. Aqui tem o by username, aqui também faltou, depois eu coloco. Aqui no meu user logado também, e aqui no meu profile, ó, é um card idêntico ao do search, que a diferença desse card aqui para esse é só o comprimento dele. Mas a estrutura dele é a mesma, ele tem o título, o texto de quem é, curtir e comentar e uma fotinho. Aí esse card aqui, quando eu estou no profile, ele tem os 3 pontinhos que eu vou poder editar e apagar. Aqui não tem, mas são detalhes, né? No geral, minha navbar, o meu card, o meu footer são idênticos em todas as páginas. Então, ao invés de eu construir várias vezes isso, eu faço um componente. E aí eu crio um código reutilizável. Eu não preciso ficar criando esse código várias vezes. No JavaScript HTML e CSS puro, a gente precisaria criar um card para cada lugar, tal, um card para cada informação aqui. O que não vai ser o nosso caso, porque a gente vai reutilizar código e é uma das grandes vantagens do React. Quando a gente fala de ser escalável, é uma aplicação que ela pode crescer muito. E quando a aplicação cresce muito, quando a gente tem códigos reutilizáveis, na hora da manutenção, por exemplo, eu quero alterar esse card do home. Se eu altero o layout dele, automaticamente o layout do search, do user logged e do profile é mudado. Isso é uma grande vantagem, que eu não preciso alterar aqui, alterar aqui, alterar. Eu não preciso alterar em cada lugar. Eu altero em um lugar só e ele altera para todos. Então isso é reutilização de código. A manutenção fica fácil, ele cresce rápido e a gente consegue trabalhar de forma mais fluida no desenvolvimento. Só para vocês terem ideia, o React ele vai facilitar muito mais a vida do desenvolvedor, da desenvolvedora, do que do usuário. Para o usuário vai ter a vantagem de ser fluido, mais rápido, blá blá blá. Beleza, isso é muito importante. Mas para o desenvolvedor, reutilização de código é muito positivo. Tá bom? A gente vai ter um código gigantesco, como a gente teria se você já fez algumas aplicações lá em HTML, CSS, JavaScript puro, você sabe que fica um código gigantesco, que você até se perde no HTML. Aqui a gente consegue separar essas paradinhas em componentes diferentes. Beleza? Outra coisa que é muito parecida são os nossos modais. Percebe? É o modal de entrar, de cadastro, editar usuário, publicar notícia e editar notícia. Eles têm um título, campus, um botão. Esse aqui tem um textinho a mais, mas título, campus, botão. Título, campus, botão, títulos, campus, botão, títulos, campo, botão e um xizinho. Então eu posso, esse aqui é bem diferente, aí vai ser um outro rolê. Mas a gente vai ver que a gente vai criar isso aqui de uma forma muito simples, usando uma bibliotequinha show. Fiquem tranquilos. Mas ó, percebe que eles são muito parecidos, tá bom? Eles são muito parecidos, tem um xizinho e tal. O que a gente pode fazer? Criar um componente que só altere o título, os campos e o texto do botão.
o resto vai ser tudo igual. Beleza? Então, isso são componentes. Então, vamos começar pela nossa página principal. Aqui na nossa página principal, é óbvio que a gente não vai conseguir construir ela totalmente agora, mas eu já quero listar para vocês aqui, ó, na nossa página principal, a gente pode ter, vou criar aqui, ó, esse componente, então é muito bom que você faça esse tipo de segmentação, tá? Vai ajudar bastante você a entender esse rolê de componentização. Então, ó, deixa eu jogar em vermelho aqui, ó, e aumentar um pouquinho aqui, beleza. Então, ó, esse cara aqui é um componente, belezinha? É o minha navbar. Esse cardzinho aqui também é um componente. Vou dar um Ctrl Z aqui e replicar esse cara aqui. Esse carinha aqui é um componente, separadinho, tá? Para nossa página principal e depois, pô, e o modal, a gente vai fazendo depois. E deixa eu buscar esse aqui também, ó. Ctrl X. E o meu footer também é um componente. Beleza? Então nós temos 3 componentes dentro de uma page. Então eu tenho 3 componentes em uma page. Aí aqui esse componente ele replica para todo o resto. Então é muito bom você pegar o seu wireframe e circular aqui, né? Colocar aí uma evidência no que é um componente para a gente construir esses componentes já separados no nosso código. A gente não vai construir a página inteira e depois colocar os componentes, que a gente vai perder muito tempo, tá bom? Então, ó, esses são os componentes que a gente precisa. E é exatamente o que ele fala. A primeira coisa que você vai fazer é dar nome e desenhar os retângulos em volta de cada componente. É exatamente o que a gente fez. Então, isso pode ser um componente, aí tem os componentes dentro de componentes e por aí vai. Tá? A gente pode segmentar mais. Então, pô, quero colocar a imagem sendo um componente, o que a gente não precisa, tá? Quando eu vou componentizar, colocar componentes dentro de outros, quando eu perceber que eu tenho, que esse componente ficou muito grande e eu tenho informações repetidas dentro dele. Então, por exemplo, aqui, o que a gente vai repetir? Ó? Essas linhas aqui, elas são repetidas, né? Esse título é repetido. No nosso caso, a gente não tem. A gente tem um título só, um texto só, uma imagem só, um botãozinho só e um outro botãozinho só. Então, não tem problema. Então, aqui, se eu tivesse 2 títulos aqui, aí eu componentizaria o título. Se eu tivesse 2 imagens, aí eu colocaria um componente para imagem. Não é o nosso caso, tá bom? Não é o nosso caso. Fechou? Então é isso que ele faz aqui, ó. Ele vai colocar, ó, isso aqui como componente, aqui, ó, esses títulos que se repetem. Componente tem um componente maior em volta dele, tem um componente grandão, que é o meu componente page, né, que é a minha paginazinha. Então, é exatamente isso aqui, ó. Esse é o meu componente grandão. Vou até colocar ele com uma cor diferente. Vou colocar um stroke aqui. Vou botar um verdinho. Verde mais escuro assim, ó. Vai dar pra enxergar melhor. Beleza? Esse é o meu componente grandão e dentro dele eu tenho 3 componentes. Essa é a minha página principal, tá? E eu preciso desses dados aqui, ó, que são dados que aqui está repetido, obviamente, porque é só um wireframe, mas eles não são repetidos, são dados diferentes. Quais são os dados da postagem que a gente tem? A gente tem o título, o texto e a imagem, tá? E quantas curtidas ele tem e quantos comentários ele tem. São essas 4 informações principais que a gente vai ter agora, tá? Depois a gente vai pro back, lembra, tal, mas pro nosso mock são essas 4 informações. Então o que a gente pode fazer, galera? A gente pode vir aqui, ó, no nosso SPA e criar um arquivinho aqui, pode ser aqui dentro, criar um arquivinho chamado data dados aqui, ponto .js, né? Dados.js. Daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um export const, eu já vou exportar essa constante chamada news. Eu vou ter vou ter um array de notícias aqui. E cada array é um objeto. Com o quê? Com o title desse cara. Então, sei lá, notícia 1. O text. Deixa eu ver se consigo colocar um lorinho aqui. Não, eu vou copiar o lorinho aqui do meu carinha, só pra gente não perder tempo. Beleza? Tem esse lorem. Uma imagem.
Então, vírgula, image. E essa imagem, o ideal é que ela seja de outro local, né? De um banco de imagens. Então, vou colocar aqui image fake. Seja um link, né? A gente não vai trabalhar com imagem fake news, não, né? Image loading. A gente não vai trabalhar com imagens reais nesse mock, tá? E nem com upload de imagens. Então, vou pegar essa Y aqui, ó. Copy. Posso salvar ela? Ou não, vou dar o copy address image mesmo e já era. Que show de bola, hein? Deixa eu pegar essa manhã maluca aqui. Copy image address. Vamos ver se essa imagem tem link aí. Pronto. Bonitinho. O que mais que a gente vai ter no nosso mock aqui? A gente vai ter quantas curtidas eu tenho, quantos comentários eu tenho. Então eu vou colocar aqui likes. Likes eu vou colocar um número fixo, tá? Vou colocar, sei lá, 2. Mas a gente sabe que lá no back-end, quem fez o back-end sabe que é um array de likes, tá? Mas aqui eu vou colocar 2 e vou colocar comments. Vou colocar, sei lá, 4. Beleza? Então, essa é a notícia 1. Aqui, ó, só eu ir replicando isso. Notícia 3. Notícia 2. Notícia 3. Joga aqui, ó, notícia 4. E por aí vai. Posso criar várias notícias. Então, já é um export news. Então, eu posso utilizar essa constante em qualquer lugar do meu código. E ele já está aqui, ó, com vários dados. Então, primeiro passo, crie dados mocados. Construa com dados mocados. A gente vai construir toda a nossa página com esses dados mocados. Separamos agora os nossos componentes. O que a gente precisa criar? Dentro da pasta RC, então eu vou colocar aqui, ó, só um commit aqui, ó, create data mock. Show. Aqui no nosso RC, o data vai ficar aqui na raiz mesmo, e a gente vai criar uma pasta chamada componentes. A gente já separou nossos componentes. A gente viu que a gente vai ter um componente chamado navbar. Eu gosto de separar os componentes em pastas, tá? Não é uma ótima prática, não é um jeito que você tem, não é que não é ruim, uma prática ruim, mas é uma forma de programação que você vai ver bastante por aí. A gente vai ter os cards, beleza? E a gente vai ter o footer. São esses 3 componentes que a gente viu lá que a gente vai ter, tá? Então, voltando aqui, ó, a gente tem o navbar, a gente tem os cards e a gente tem o footer. E a página? Como fica a página? As páginas, vai ficar dentro de assets, os componentes de página, dentro de assets não, desculpa, dentro de CRC, a gente cria aqui o pages. Tá? Então tem os componentes, que são os menorzinhos, e tem as páginas. E qual página a gente está criando agora? A página home, a página inicial. Tá? Eu vou ter também a página, a gente já viu que a gente vai ter a página search, beleza? E vou ter a página profile. Tá? Então eu vou ter essas 3 páginas e por enquanto esses 3 componentes. Beleza? Footer, navbar e cards. Vamos entender como isso funciona, né? Para a gente criar, por exemplo, a home, eu vou criar a home e só vou jogar os dados mocados lá, tá, gente? Depois a gente vai avançar nessa página e criar os outros componentes um por um. Mas eu só vou mostrar para vocês a ideia da home. Voltando lá para os nossos arquivos que foram criados pelo Vite, se a gente vier aqui na main, o que a main está fazendo, tá? A main está executando o React. A main está trazendo o React DOM, que é para manipular o DOM. Então você já tem que saber aí HTML, CSS, JavaScript para saber o que é o DOM. Está importando o app, que é um componente, e importando o index.cs aqui bonitinho. Beleza? A gente vai usar style components, tá, gente? Já tá o spoiler aí, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. Mas vamos lá. Então, React DOM cria um React root. Tá? Então, create root. Qual que é o root? Ele vai pegar lá, document get element by id root. Onde está esse root aqui? Esse root está aqui no index. Ó, id root. Eu estou executando esse script, ó, crc main. Beleza? Show. Daí aqui na minha main, então pega esse root e dá um render. No que? Renderiza na tela esse strict mode, depois eu falo mais sobre ele, mas de forma geral ele renderiza o app. Quem é o app? O app é esse cara aqui. Tá? O app é esse cara aqui, que eu estou exportando. Function, ele dá um export default aqui embaixo.
Tá? Vou mostrar outra forma também de exportar. Beleza, ele está retornando isso, mas eu não quero que ele retorne isso aqui. Eu quero que ele retorne aqui apenas um H1 Olá React. Tá? Então, apenas isso que eu quero que ele retorne. Então, minha função, todo componente aqui dentro, ele pode ter, se ele é JSX ou JS também, a diferença é que ele vai ter o login aqui do React, tá? Mas de forma prática dá na mesma se eu colocar app.js. Aqui eu posso colocar código JavaScript. E aqui dentro do return, eu sempre retorno código HTML. Mas como eu estou numa função JavaScript, aqui dentro eu também consigo criar isso aqui, por exemplo. Ó. Const name Thiago. Beleza? Const name Thiago. É um código JavaScript. E aqui eu posso interpolar. Olá, React com name. Tá? Então, como ele está dentro de uma função, esse return, aqui dentro desse return é código HTML com JS. Então, eu criei uma constante fora do return chamando Thiago e eu trouxe ela aqui para dentro. Beleza? Ó, esse logo aqui, os state, por enquanto a gente não está utilizando nem entendendo, só vamos fazer isso aqui. Ó. Import app CSS e a gente nem vai utilizar esse CSS aqui. Vou dar um Ctrl A aqui, ó. Daqui a pouco a gente mexe nele. Mas é isso. Então, quando eu ligar o meu projeto, ele vai entrar na main, ele vai abrir o HTML, porque o navegador ele abre o HTML, index.html, ele vai executar esse script. Então, o que é esse script? Está na main. O script vai renderizar o app na tela. O que é o app? O app vai mostrar um Olá React com Thiago, que é o nome que eu criei. Esse é o caminho que ele faz. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos executar isso aqui. npm run dev. Tá executando para mim, eu vou abrir essa página. E ele vai mostrar Olá React com o Thiago. Porque ele tá com essa configuração, por causa do index CSS aqui, que tem um monte de CSS. Eu vou apagar todo esse CSS ali do index. E agora ele veio padrão aqui, tá? Então só apaguei o CSS aqui do index.css e do app.css. Belezinha? Então é isso que ele faz. Essa é a forma que ele trabalha. Então vou puxar aqui, ó, só uns itens só para vocês entenderem, ó. Então eu tenho aqui o que o meu navegador faz. Então deixa eu dar um down aqui. Meu navegador executa o index. Beleza? Então meu navegador vai pegar algum index HTML sempre. O navegador sempre vai procurar um index.html. Esse index HTML do React está executando o main.jsx. JSX é JavaScript com XML. XML, HTML é a mesma coisa ali, entre aspas, tá? E o main vai chamar o app. Bom, esse é o caminho padrão, tá bom? Esse é o caminho padrão do... Não consigo achar uma seta aqui, não consigo fazer essas coisas. Aqui, arrow, pronto. Esse é o caminho padrão que o React faz para executar a nossa aplicação. Executa o index.html, que chama o main, que chama o app.js. Tá? Por isso que a gente tem Olá React com Thiago. E aí aqui tá a prova, né, criei uma const Thiago e interpolei ela aqui dentro. Se eu colocar qualquer valor aqui, eu pegar qualquer valor, ele vai colocar aqui dentro. Eu posso, inclusive, pegar os meus dados, ó, em datas. Como eu faço? Eu estou em export const news. Então eu posso fazer aqui, ó, import news from ponto barra. Não, é ponto barra, tá na mesma pasta. Datas, não precisa do JS. Datas. Daí news é um array, né? É um array de objetos. É um array de objetos. Então eu poderia fazer aqui dentro um map para trazer esse array de objetos. Não vamos fazer agora, senão vocês vão ficar muito maluco, tá? Mas eu poderia fazer um map, poderia fazer uma iteração desse array. Tá? Mas se eu der um console.log aqui, ó, console.log news, console.log news, e abrir aqui meu inspect, deixa eu tirar do formato aqui, ele vai trazer para mim um array. Então ele trouxe o array para mim, ó. Notícia 1, 2, 3 e 4.
Beleza? Então importei as minhas notícias lá. Pô, agora eu tenho uma variável aqui dentro que tem essa news. Posso jogar isso na compilação aqui, no return, no HTML. Beleza? Então aqui, ó, é JavaScript. Dentro do return é HTML, eu posso interpolar dados JavaScript. É isso que ele vai executar. Mas eu quero que o meu app não faça nada disso. Eu quero que o meu app simplesmente, de forma bem simples, execute, rode a minha home. Mostra a minha home. Porque o app, ele vai ser genérico. Então aqui o meu app vai ser genérico. Tá? O que ele vai fazer? Eu quero que ele execute o meu componente home. E aí, para executar aqui, eu posso abrir e fechar ele no mesmo rolê. Quero que ele execute meu componente home. Mas eu não tenho componente home. Como eu crio? Então, na pasta home, eu crio minha home.jsx. Uma boa prática é colocar sempre os nossos componentes com letra maiúscula. Ele inicia os componentes com letra maiúscula. Main não é um componente, é a main. App é um componente. Home é um componente. Qual é a estrutura de um componente? Eu posso criar function app, depois exportar, ou do jeito que eu gosto de fazer é export default function home, abre e fecha parênteses, componente criar. Como eu sei que ele é um componente mesmo, ele dá um return em algum HTML. Coloca aqui, ó, h1 barra h1. Olá, home. Aí eu sei que é um componente. Ah, então eu quero que o meu app execute o home. Pô, tá aqui o home, beleza, criei o home, tá exportando, tá dando return. Quando eu executar, home não foi definido. Em app.js, na linha 5 e 6. Então vamos lá, app.js, linha 5. Home não foi definido, porque eu não importei. Posso clicar aqui, ó, 2 vezes na palavra home, dar um Ctrl espaço, e ele vai achar aqui, ó, em pages, home, o meu componente. Import home from pages, home, home. Agora, quando eu voltar, ele mostra para mim o olá home. Se eu der F5, ele tira todos esses erros. Olá home. Então, ó, a gente foi mais um nível. O index chama o main, a main chama o app e o app chama a home. Normalmente, o nosso app só vai chamar outros componentes. Mais para frente, a gente vai... Como a gente navega entre a página home, profile e search, a gente precisa criar uma rotinha aí. E essa rota vai ser criada tudo em cima do app. O app ele vai renderizar para a gente outros componentes. E dentro desse componente home, eu coloco todo o meu código home. Chamo o navbar como componente, chamo o footer como componente, chamo o cards como componente e organizo eles na tela. Tá bom? Então aqui, ó, já criei então o meu home, chamando ali bonitinho. Tenho o meu mock de dados, tá? Datas. E agora eu preciso construir o meu componente home. Ao construir esse componente home, a gente precisa antes construir os nossos componentes navbar, footer, cards, para trazer eles para home. Então, tudo isso a gente vai fazer em próximos vídeos, um vídeo para cada componente, bem devagar, bem tranquilo, para você conseguir compreender. Se ficou muito confuso esse fluxo, eu vou deixar até esse fluxo assim, ó. É só você pensar dessa forma. Vou jogar o home para cá. Deixa eu jogar o home para cá, vou jogar o app também para cá, ó. Vou jogar o home para cá. Só você pensar dessa forma. Amém. Amém. Vai chamar aqui, ó, tem uma div root e vai chamar script tipo módulo crc main.js. Main.js esse aqui. O que o main.js vai fazer? Vai renderizar o app. O que o app vai fazer? Vai retornar a home. O que a home tem? Um olá mundo. Olá home. Beleza? O Vite ele tem algumas coisas diferentes aí, tá? Esse é o caminho. Então deixa eu voltar tudo bonitinho, ó. O Vite ele tem umas coisas diferentes. Com o Create React App, para criar um componente, obrigatoriamente a gente precisaria fazer esse aqui, ó, esse import React em todo componente que a gente criar. Então esse import React aqui, ó. Tá? O Vite já abstrai isso pra gente, o Vite já abstrai isso pra gente. Então a gente não precisa criar esse import React na hora de criar os nossos componentes, é só criar assim, dar um return em algum HTML que ele já sabe que isso é um componente. E aqui é a JavaScript puro, tá, gente? Eu estou exportando uma função home e retornando nessa função um HTML. Por trás dos panos, o React já faz tudo funcionar. Então, o componente, ele para ele ser chamado, ele vai ser chamado como uma tag que você criou. Né? Eu criei a home. E aí o React
por eu exportar default function home e retornar um HTML, ele entende que é um componente. Se eu não retorno um HTML, se eu não exporto como uma função ali, ele não sabe que é um HTML. De forma resumida, componente é uma função que retorna HTML. É isso. Tá? E tudo em JavaScript. Então eu não crio vários arquivos HTML, eu vou criar o HTML dentro do JavaScript. Belezinha? Medite sobre isso, fique tranquilo e tranquila. Com o passar do tempo aqui, você vai conseguir entender. Se precisar, reassiste esse vídeo, vê de novo e tal, mas fique tranquila, isso aqui vai entrar na sua cabeça, não vai ter BO, a gente vai fazer isso várias vezes e você vai compreender, tá? Não esquece de curtir e compartilhar, esse vídeo ficou um pouco longo, mas é importante vocês entenderem tudo isso. A gente já tá pensando aqui como no formato React, já estamos pensando, porque a gente já criou nosso mock e já separou aí nossa hierarquia de componentes. Na próxima aula a gente vai criar esses componentes que a gente separou e depois a gente traz eles para home, faz e mostra como utilizar esses dados em mock para mostrar os dados na tela, tá bom? Belezinha? Tamo junto. A gente se vê então num próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam curtindo aí esse projeto. Até lá. Falou!